Olá, começa agora mais um programa Justiça nas Ruas. O tema desta edição é violência doméstica e as medidas que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem tomado para combater esta prática. Eu recebo em nosso programa a juíza Hermínia Azuri, que é coordenadora da Comissão de Combate à Violência Doméstica, e o juiz Evandro Cunha, que é titular da Terceira Criminal de Cachoeiro, com competência para violência doméstica. Olá, é um prazer receber vocês aqui conosco. Doutor Evandro, violência doméstica no interior do estado. Os números assustam. Qual é a realidade de Cachoeiro de Itapemirim? Realmente, em Cachoeiro de Itapemirim, o número de ocorrências envolvendo a violência doméstica e os pedidos de medidas protetivas, medidas cautelares de proteção, a cada dia tem crescido bastante, tem dado para perceber na medida que as mulheres têm buscado, perante a justiça, a defesa dos seus direitos, e realmente tem crescido bastante. Ok. Doutor Evandro, Cachoeiro de Itapemirim é um município expressivo quando a gente fala no interior do estado e principalmente com relação à região sul. E quais são as causas que o senhor evidencia a partir da realidade local do aumento da violência doméstica, dos casos de violência doméstica? Eu tenho percebido na prática que as grandes causas, as causas são os problemas que as famílias têm vivenciado, e a mulher, nesse caso, se torna o alvo da violência, com relação aos efeitos das drogas, das substâncias entorpecentes, a bebida alcoólica, o uso immoderado de bebida alcoólica, a própria desestrutura, às vezes econômica também, tem gerado, o desequilíbrio emocional também de alguns homens, que às vezes falta a palavra, o diálogo, o consenso, e parte para a violência desnecessariamente, dentre outras situações peculiares também que têm acontecido. Okay. Doutora Hermínia, o doutor Evandro falando da região sul do nosso estado, o norte também não é brincadeira, e parece que comparativamente no norte é onde acontecem mais casos de violência doméstica, é isso mesmo? É esse conhecimento que nós estamos tendo das estatísticas que não são encaminhadas através dos colegas que estão atuando nessa vara no norte do estado. Agora, doutora Hermínia, o que a senhora acha que pode ser feito e para a gente poder, assim, passa pela conscientização? Passa por um processo de processo amadurecimento, mudança de cultura. Mudança de cultura, eu tenho dito inúmeras vezes que a mudança de cultura é fundamental. E para se mudar uma cultura, é necessário apenas políticas públicas para combater essa cultura retrógrada. Inclusive, eu tenho tido experiências incríveis na coordenadoria, onde mulheres com medidas protetivas e mulheres de poder aquisitivo alto, que às vezes elas procuram a coordenadoria ao invés de uma DEAN, e muitas delas são levadas até a internação compulsória, e apesar dos médicos dizerem que elas são orientadas, bem orientadas, e isso tem me causado espécie, porque eu nunca Mas é o quê? É o medo de expor o problema? Medo. Elas são vítimas da violência doméstica, mas elas não expõem por conta da sua situação social. Medo de expor o problema. Daí que eu vim entender, porque o CNJ sugeriu que na coordenadoria houvesse uma equipe multidisciplinar para esse tipo de atendimento. Agora, esses casos têm sido muito comuns, porque deve ser uma realidade um pouco diferente da do doutor Evandro, porque como é que é a questão da classe social? No interior são os menos desfavorecidos e aqui na Grande Vitória estão as mulheres que têm um poder aquisitivo, uma situação de vida um pouco melhorada. É essa a realidade que vocês estão convivendo? Como é que é isso aí, doutor Evandro, lá no interior do nosso estado? Na verdade, a violência contra a mulher, ela envolve todas as classes. É claro que no interior, nós temos visto que o índice maiores de vítimas, realmente a classe social é média baixa, mas também pessoas como a própria doutora Hermínia falou com muita propriedade, também temos casos de mulheres de uma classe mais alta, de um poder aquisitivo maior, que também é vítima
e que muitas vezes prefere, né, agir de outra forma, até mesmo para se preservar, né, para não se expor. E isso às vezes acaba até complicando mais a situação, porque na verdade, principalmente aqui no nosso estado, o Tribunal de Justiça, através da coordenadoria, tem feito várias recomendações, implementado várias políticas, vários métodos, né, e formas de tratar do assunto, de prevenir, de cuidar e até mesmo também combater, né, com rigor aqueles que estão transgredindo, no caso, a lei e a cada dia contribuindo para o aumento da violência. Agora, doutora Hermínia, a senhora falou de uma equipe multidisciplinar. Doutor Evandro, em Cachoeiro, o senhor Sim. atua com uma equipe multidisciplinar Sim. também para atender todos os tipos de casos, porque a violência doméstica ela não é direcionada para uma classe social, para uma faixa etária. É isso mesmo, doutora Hermínia? A violência doméstica não escolhe classe social. Então, o que eu tenho percebido, né? Por que está tão aflorado esse problema? A mídia está tomando conhecimento, porque a mulher também está galgando posições. E o machista, eu não estou dizendo, não estou generalizando, eu estou dizendo nos casos cujas mulheres são vítimas. E ele se acha dono, e ela é uma propriedade dele. Isso é cultural. E essa cultura, ela só se desfaz com políticas públicas efetivas. Doutor Evandro, o senhor concorda? Porque a doutora Hermínia, ela é mulher, é juiz e atua na área, né? E o senhor também é um juiz, mas é homem, é isso mesmo? Não, sem dúvida. O senhor percebe esse machismo? Não há como negar a realidade. Realmente, não é por ser, né, do sexo masculino, mas o que nós temos visto é essa realidade mesmo. A preponderância do poder, né, machista do homem, muitas vezes, querendo prevalecer através de uma possessão, né, e através dessa possessão, causando a violência. Como resultado, a violência como se fosse a solução daquele problema que aquele lar está vivendo. Então isso é uma realidade que você não tem como esconder. Pensando especificamente na questão da faixa etária, né, que a violência doméstica ela não escolhe, vocês observam que esse comportamento, ele passa, por exemplo, de pai para filho? É um estudo que nós já até fizemos, achei muito interessante. Eu procuro muito me aprofundar nos estudos científicos relacionados à violência doméstica, mais do que nunca agora, né? Então, o que eu observei? É que as meninas que são criadas no ambiente de violência doméstica, elas tendem, no futuro, a fazer uma escolha de um homem daquela natureza que o do pai, daquele truculento, daquele homem possessivo. Então, se elas não forem trabalhadas na faixa etária de adolescente, de jovem, para formar uma cultura, para formar uma consciência de que elas são seres capazes de escolher, de fazer uma boa escolha, capazes de serem independentes, de serem até mesmo provedoras. Eu conheço muitas mulheres provedoras do lar, inúmeras. E eu vejo que eu tenho tido experiências incríveis na coordenadoria. Desde a faixa de mulheres de 70 e tantos anos, até jovens casadas de 19, 20, 23 anos, com as mesmas mazelas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas lutas. E uma delas falou assim, eu queria que o meu grito fosse ouvido, só consegui agora ser ouvido pelo Tribunal de Justiça, depois de tantos anos de sofrimento. Eu achei aquela declaração dela impressionante. Agora, é comum, às vezes, quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa numa mulher, de repente, na faixa etária de 40 e poucos anos, né? É isso mesmo, doutor Evandro? Tem mulheres idosas que ainda são acometidas desta prática que deve perdurar por tantos anos? Sim, claro. Obviamente, sim. E a conscientização, como é que é feito o trabalho de conscientização com essas mulheres? Em Cachoeiro de Itapemirim, o que nós temos feito é mostrar, né, atendendo a recomendação do Tribunal de Justiça, do trabalho que tem sido feito, é mostrar para as vítimas, e em todas as faixas etárias. Nós vemos vítimas com 10, 20, 25 anos de casado, e agora até que resolveram delatar, né, falar, reclamar, pedir a proteção do Estado, diante dessa exposição do trabalho que está sendo feito. Ou seja, que a justiça ela existe e que a justiça está aí para responder os anseios. Então nós temos feito um trabalho de conscientização, um trabalho de base,
através de uma transmissão de cultura, uma resposta, pelo menos a medida de proteção rápida, ágil, né, para que ela possa se sentir segura e que não haja reiteração dos fatos. Porque o grande problema do crime maior, que vem a ser o homicídio, é a reiteração nesses casos. Doutora Hermínia, o seu depoimento, quando a senhora se depara, ou nos dois extremos, ou com uma mulher muito jovem, ou que de repente já tenha tido algum histórico de violência doméstica, ou com uma senhora, entendeu? Que já tem muitos anos de casamento. Qual o depoimento da senhora? Isso choca? É interessante que elas querem ser ouvidas. E o que mais me impressionou é que ser ouvida por um magistrado, para elas, era uma coisa assim, extraordinária. Então, quando eu ouço, eu faço papel às vezes de psicóloga, de assistente social, então a gente ouve, pergunta o que elas desejam, qual o sonho delas, quais os objetivos, quais as sequelas desse sofrimento de anos, muitas vezes de muitos anos, e aí elas se veem amparadas, basta que o magistrado está ali ouvindo. Eu achei tão interessante. Ela falou assim, muitas delas, é como se eu deixasse um peso do meu passado aqui. Elas sentem valorizadas, então quer dizer que agora muitas nem conhecem a lei. É por isso que o Tribunal de Justiça agora está implementando esse ônibus itinerante para chegar ao interior e dizer, existe uma lei que ampara as vítimas de violência doméstica, existe uma preocupação do Tribunal de Justiça, existe uma coordenadoria. O sentimento de vocês é que a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, ela ainda não é conhecida, ela não faz parte da realidade legislativa, entendeu? Do cidadão? Verdade, não é conhecida. A verdade é essa. Ainda existem aquelas vítimas, aquelas mulheres que ainda não têm conhecimento. E por isso nós estamos divulgando, fazendo esse trabalho de divulgação, para que as mulheres busquem, né, da justiça a sua proteção, porque existe a lei, inclusive a lei espetacular, né, a lei extraordinária. Com exceção da meu ponto de vista, fiscalização. Mas agora também com a fiscalização já vai, né, foi criado até um mecanismo, né, de fiscalização agora recente, muito importante também, está para ser lançado recentemente. Mas nós estamos divulgando que realmente ainda existe aquela mulher que não sabe, que tem uma lei para protegê-la. Ok, então. Eu vou pedir licença a vocês dois e chamar para um rápido intervalo. E você não saia daí, nós já voltamos. As crianças vão viajar para o exterior? Então fique atento! A criança que vai viajar acompanhada apenas do pai ou da mãe deve levar a autorização do outro responsável. Se for viajar sozinha ou acompanhada de parentes, a criança deve levar a autorização do pai e da mãe. Para obter autorização, entre no site do Departamento de Polícia Federal em www.dpf.gov.br. Clique no link Viagem ao Exterior e preencha o formulário. A assinatura precisa ter firma reconhecida em cartório. Acesse www.dpf.gov.br e boa viagem! Voltamos com o programa Justiça nas Ruas e hoje nós estamos abordando a questão da violência doméstica e as medidas que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem tomado para combater esta prática criminosa. Nós estamos conversando com a juíza de direito Hermínia Azuri, que é coordenadora da Comissão de Combate à Violência Doméstica, e também o doutor Evandro Cunha, que é juiz da Terceira Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, com competência para a área de violência doméstica. Doutor Evandro e doutora Hermínia, nós terminamos o primeiro bloco, o doutor Evandro estava falando sobre a questão das medidas protetivas. Doutora Hermínia, recentemente a senhora deu uma entrevista falando que a Lei Maria da Penha, ela era muito boa, ela é muito boa, mas uma dificuldade é a medida protetiva. Como é que é isso daí? Bem, a dificuldade é que nós não temos mecanismos para fiscalizar o cumprimento da medida de proteção. E geralmente é a vítima que fiscaliza.
Então ela é que vai até o juiz, que vai até o delegado de polícia, que vai ao Ministério Público, que vai ao Tribunal de Justiça, né, que está aberto também ao povo, a coordenadoria, a doutora Hermínia, como disse, também recebe, e ela que afirma, olha, o juiz deferiu a medida de proteção, as medidas de proteção, mas ele não está cumprindo. Então, a partir dessa iniciativa dela, é que nós temos que adotar as medidas, né, repressivas que o caso requer. Agora, doutora Hermínia, é difícil mesmo, entendeu? Porque como é que vai colocar um policial para poder estar à disposição e fiscalizar o cumprimento dessa medida? Como é que... Só uma mudança na legislação. Só uma mudança na legislação, criatividade nas lacunas que faltaram na legislação, dentre elas, eu costumo dizer, e reafirmo que é uma lei boa, mas a fiscalização das medidas protetivas ficou em branco, né? Então, é uma lacuna vazia. Não há previsão legal de fiscalização de medida protetiva. Então, a coisa mais comum deve ser uma mulher chegar lá e falar assim, doutor, o senhor determinou essa medida, só que não está cumprindo. Não está cumprindo. E aí faz o quê? Aí tem que tomar... a mulher, quando procura, às vezes, depois de apanhada novamente, ele reincidiu, ele já voltou, ele já ameaçou, ele já existe até mesmo um prejuízo patrimonial, porque ele pode chegar lá e arrebentar as coisas dela, que ela precisa. Até houve um caso, até uma máquina de costura, ela arrebentou, ela vivia disso, ela mantinha os filhos com isso. Então, não existe a fiscalização. Eu me lembro que um dia o presidente juntou um grupo, inclusive da sociedade civil, com pessoas, com mulheres de várias entidades de ajuda, e falou assim, olha, me chamou, falou assim, olha, vocês vão se reunir, fazer um bloco aí, um grupo para criar medidas fiscalizadoras das medidas protetivas. Eu fiquei esperando um mês que alguém viesse para... Eu falei, ó, estou aberta, estou aguardando um mês, mas não apareceu ninguém. Aí nós tivemos, com o Tribunal de Justiça, que criar esse mecanismo do botão do pânico. Que a gente vai falar daqui a pouco sobre o que é o botão do pânico. Doutor Evandro, o senhor se depara com muitos casos dessa natureza, mulheres que chegam para o senhor e falam assim, excelência, a medida que o senhor determinou não está sendo cumprida. Como é que é a realidade lá em Cachoeiro? Diariamente, né, eu recebo, inclusive eu atendo pessoalmente esses casos, eu mesmo atendo, e a mulher vai, né, até o fórum, até a vara criminal, a terceira vara criminal, as que possuem procedimentos de medida de proteção lá, ou ação penal, e eu avalio cada caso com muita cautela, com muito cuidado, e a necessidade de reiterar aquela medida protetiva, ou tomar uma outra medida de proteção, ou até mesmo, em último caso, afastá-lo do seio familiar e do seio social, que é a prisão. Que é a prisão, e colocá-lo no estabelecimento adequado, que a princípio, né, pela nossa legislação, é o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, e dentro de um prazo determinado, claro, observando a necessidade, né, a urgência, de primeiro plano para proteger a vida, a integridade da ofendida, da vítima. E o senhor manda prender muitos homens? Sim, o índice de prisões ele tem aumentado. E às vezes não é só o juiz que manda prender. Às vezes o próprio delegado de polícia, né, ele já toma essa iniciativa presente dos requisitos legais. Agora, essa é uma medida que vamos colocar o seguinte, é a exceção, entendeu? É quando não tem mais o que fazer, aí determina a prisão. Inclusive eu uso até a prisão, você fala em prisão, né, tem um sentido assim mais... eu falo até em afastamento, a necessidade de afastá-lo do seio familiar e da sociedade, tá certo? Claro que esse afastamento, você prende, por quê? Para proteger a vida, né? A vida ou a integridade daquela pessoa, que é o bem maior. Excepcionalmente, mas se não há outra saída, nós temos que lançar a mão desse mecanismo que a lei permite, inclusive nos casos de ameaça, né? Exatamente. Agora, ao se deparar tendo que tomar este tipo de iniciativa, qual é o sentimento da vítima? Realmente, o que acontece?
cessa as ameaças, cessam, entendeu? Os problemas que foram levantados por aquele potencial agressor? Ou ele arranja outros meios de continuar, entendeu, executando? No caso da medida excepcional, ou excepcionalíssima, que é a prisão, que é esse afastamento dele da sociedade, do seio familiar, realmente cessa. Parcialmente. Parcialmente, doutora Hermínia? Enquanto durar a prisão. Agora, ela também, por um lado, há uma preocupação da vítima, porque a qualquer momento ele pode sair. Claro. Não é verdade? E ela, como a doutora Hermínia falou, ela não tem esse mecanismo de autodefesa. Não tem. Porque nós temos como botar lá um policial, alguém para protegê-la. Né? Com essa iniciativa agora do botão do pânico, né, que vai entrar em estado de experiência, né, doutora? Então, eu creio que isso vai ajudar muito nessa fiscalização, pelo menos para que o Estado possa agir rápido e evitar, né, que mal pior aconteça. Então, o botão do pânico, ele vai suprir esta lacuna, doutora Hermínia? A senhora acredita nisso daí? Porque ele vai ser uma ferramenta de autoproteção. Entendeu? Me senti ameaçada, apertei o botão. Ele vai cumprir esse papel? A senhora acredita nisso? Eu tenho plena convicção de que é uma medida preventiva extraordinária para a mulher vítima, mesmo porque ela, no momento que ela aciona, é em tempo real e tem o áudio com a autorização que ela dá no momento que ela recebe o dispositivo eletrônico preventivo, que é o nome técnico, o popularmente conhecido botão do pânico. Então, ali, no momento que ela recebe, ela autoriza que esse áudio seja até utilizado em seu favor, como elemento probatório para até uma possível prisão preventiva. Então, não existe um mecanismo tão rápido, tão célere, tão barato e tão eficaz. Doutor Evandro, o senhor que atua na área, como é que o senhor recebeu a notícia do botão do pânico, entendeu? O senhor que é um operador aí do sistema de justiça. Recebi com alegria, mesmo porque só a implantação desse projeto, só em anunciar por si só, ele já tem um efeito cultural. Ele já tem, já há um reflexo na sociedade que vive essa violência. Então, eu acho que toda a política pública, todo mecanismo, né, toda a fórmula, todo projeto como esse, por si só tem um efeito maravilhoso, entendeu? Porque o agressor, ele já está ciente, né, de que mais um mecanismo, um instrumento de fiscalização e até mesmo de proteção, foi lançado, ele já está sendo lançado poder... e que terá uma reação do Estado caso, né, essa mulher venha acionar esse mecanismo e haja necessidade desse atendimento. Agora, doutora Hermínia, a senhora defende que o botão do pânico ele é uma medida prática, barata e eficaz. Queria que a senhora explicasse um pouco melhor isso daí, porque assim, para ele poder existir, ele precisa da iniciativa privada, mas também precisam que os outros entes públicos abracem esta ideia, não é? Veja bem, quando a ideia surgiu e tal, o Tribunal de Justiça abraçou a ideia e tal, nós já contactamos com o Instituto, foi criado um Instituto Tecnológico Preventivo. Esse instituto é uma entidade privada, é uma entidade que fez uma parceria com o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça fez uma parceria com o município de Vitória, que vai ser o piloto, o projeto piloto, com a mão de obra da Guarda Municipal. O prefeito Luciano, ele disponibilizou toda a Guarda Municipal, o monitoramento feito através da Guarda. Foram disponibilizadas 4 viaturas que nós chamamos de Patrulha Maria da Penha. Inclusive o slogan, aliás, a logo está Patrulha Maria da Penha a serviço do botão do pânico. Então, estrategicamente, elas vão se deslocar na medida, uma de um lado, outra do outro, do norte e do sul, para quando for acionado, ela tem que estar presente em tempo real, porque ela vai, ao mesmo tempo que recebe um monitoramento, ela vai ser também monitorada. Certo. Então, aí vai haver o que se pretende. O governo federal, em contato nós tivemos os nossos contatos com o governo federal, se pretende ampliar isso para o Estado. O Estado ser o nosso parceiro, usando o trabalho da Polícia Militar. Certo. Né? E aí sim que nós vamos ter um trabalho, uma cooperação, né? uma parceria
de todos os poderes, né? Esse projeto, né, essa iniciativa experimental, ele passa, evidentemente, para que todos os entes, né, da iniciativa pública abracem a ideia, entendeu? É necessário, vocês acreditam? É necessário. Ok, e então. É muito bom. Agora, doutora Hermínia, o botão do pânico, o nome, apesar de ser muito popular, mas ele causa pânico. A ideia é essa mesmo? O doutor Evandro fez uma observação aqui de que só de falar que vai colocar no mercado, é verdade. Já houve, entendeu, uma mudança, né? Já houve um sentimento de cuidado. É isso mesmo? É isso mesmo. Até eu achei interessante que uma pessoa disse assim, só em dizer que isso existe com a mulher já inibe a ação. Entendeu? É uma forma inibidora da ação. Ah, não vou não, porque de repente ela tem, entendeu? Então esse efeito inibidor é muito interessante. Agora, há também, doutora Hermínia, de se ressaltar a responsabilidade da mulher, da conscientização que ela tem que ter ao receber este aparelho, não é? Então, para isso também, o tribunal já pensou nessa hipótese. Ela vai junto à vara, que é a 11ª de Vitória, que a doutora Clésia é juiz titular, ela já vai ser conscientizada, vai haver uma forma de conscientização, explicar o que é o mecanismo, como funciona, a responsabilidade do funcionamento, a autorização do áudio, porque toda a conversa vai ser ouvida em tempo real, enfim, tudo que envolve essa segurança dela, porque é para a segurança dela, como deve ser usado, de que maneira deve ser acionado. Enfim, ela vai ficar, ao receber, ela vai ter toda a instrução de todo o mecanismo que ela vai utilizar. Doutor Evandro, o senhor acredita que os magistrados que atuam com as questões relativas à violência doméstica estão preparados para poder conviver com o botão do pânico? Olha, eu acredito que o juiz tem que estar preparado, né? Mas eu acho que vai ser importante, né, uma reunião, né, quando isso começar a ser implementado nas demais comarcas. Tenho certeza que a coordenadoria, como tem feito, vai chamar os juízes, né, e para explicar como é que o funcionamento. Agora, a considerar a realidade de Cachoeiro de Itapemirim, qual o efeito que o senhor acha que aquela comunidade teria com a implementação de um botão do pânico? É como uma novidade, né? Uma novidade importante, porque apesar de se chamar, de se considerar do interior, Cachoeiro de Itapemirim já conta com os 250 mil habitantes. Eu não tenho aqui o censo atual. Mas, inclusive, essa iniciativa ela já está sendo divulgada em todo o estado. Né? O próprio tribunal, lá no link do tribunal, nós já temos visto essa propagação. Então, a expectação é já que isso também se alasse, que atenda também a comunidade, o senhor acha que vai receber de forma positiva? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Agora, doutora Hermínia, como é que tem sido a adesão, entendeu? Tanto da sociedade, a senhora que está aí à frente dessa coordenadoria de combate, né, à violência doméstica, como é que tem sido a adesão, tanto dos entes públicos, dos movimentos sociais e da própria sociedade com relação à iniciativa do Botão do Pânico? Eu acompanhei algumas entrevistas do público, no público em geral, da sociedade, né? Como eles têm recebido com muita satisfação. E o mais interessante é que chegou um prefeito do interior já propondo ao presidente a criação do centro integrado e também o Botão do Pânico. Eles vieram para isso essa semana passada. E o Botão do Pânico pode ser até um catalisador para poder o SIM, que é o Centro Integrado da Mulher, ser criado em cada município. Ele, entusiasmado, ele pediu que fosse instalado e que fosse cedido essa parceria, que fosse feita. E vai ser feito, nós vamos visitar o local, ele já tem local, sede disponibilizada. E assim eu acho que vai despertar em cada governante, em cada prefeito, em cada cidade, em cada lugar. Eu acho que isso vai tomar uma proporção boa, porque isso faz bem à sociedade, né? E nós não vamos mais ver mulheres
tão vitimados como temos visto. Ok. Doutora Hermínia, eu quero agradecer a presença da senhora, doutor Evandro também, muito obrigada, entendeu, pela presença de vocês no programa Justiça nas Ruas, aqui conversando com os nossos telespectadores, né, sobre a questão da violência doméstica, que é um tema que atinge indistintamente, né, todas as faixas etárias, todas as classes sociais. A violência doméstica, ela não escolhe o lar, né, onde ela chega, infelizmente, né? E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Continue com a nossa programação. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.